No programa O Que Vi da Vida desta semana, eu tenho a alegria, mas é uma alegria mesmo, de receber o meu amigo particular, meu amigo pessoal, Marcos Magalhães, mais conhecido como o grande treinador do Estado do Espírito Santo. Prazer te receber aqui, Marquinhos. Prazer, muita alegria. Prazer todo meu, pastor. Pastor, e mais do que pastor, né? É um pai, um irmão, é uma pessoa fantástica que eu tive a honra, o prazer de conhecer na ocasião que, trabalhando no governo do Estado, e fui trabalhar junto contigo. E para mim foi um aprendizado, foi uma escola. E sem dúvida nenhuma, hoje eu sou um grande fã seu e da sua família, né? Todos da sua família eu tenho uma admiração e uma gratidão eterna. Rapaz, ele já começa me elogiando dessa forma. Eu acho que esse programa vai render uns 2 programas por aí, sabe? Aliás, vamos fazer o seguinte. O programa O Que Vi da Vida tem trazido até esse ambiente pessoas com testemunhos, com experiências de vida, que viram da vida coisas espetaculares, coisas fantásticas, que vivenciaram de fato coisas assim, que trouxeram transformação na geografia onde essas pessoas estavam, na vida de pessoas que se relacionavam com elas. Eu tenho certeza, Marcos, que não foi diferente contigo. O que você viu da vida em toda a sua jornada até o presente momento? Como você veio parar no Espírito Santo? De que maneira você se conectou ao futebol? Fala um pouco pra gente dessa sua experiência. Assim, isso que você colocou, né? A vida é uma caixa de surpresas. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, fui criado no Leblon, né? Então, quer dizer, era de praia, né? A tranquilidade, né? Tudo por conta da família. E meu pai era apaixonado por futebol. Ele tinha um sonho em ser jogador de futebol, mas ele, Papai do Céu, não conseguiu ajudar muito ele nessa... Era perna de pau. Ele era meio baixo, né? Ele era um pouco baixinho, então não se encaixava em nenhuma posição com aquela altura e a qualidade técnica era limitada, então ele justamente transferiu para o filho dele, que sou eu, Marcos, e minha irmã Mônica, né? Ele transferiu para mim todo aquele desejo de ser um atleta. Então eu lembro que quando eu ainda cursava o ginásio, né, ainda estava naquela fase de 15 anos, 14, 15 anos, eu chegava da escola, antes de estudar, ele aproveitava o horário de almoço dele e me levava assim para a porta da casa para treinar. E ele treinando com você? Ele jogando a bola para mim, que ele achava que pela altura que eu tinha, com 14, 15 anos, poderia ser goleiro. Então ali ele começou a fazer isso, inclusive nesse momento nós tínhamos mudado do Leblon para Tijuca e fomos morar numa vila. Tinha aquelas vilas com várias casas, sim. E a casa do lado da minha casa era a casa do Marcelo Galo, que a gente lá só conhecia ele como Galo. Que era o Marcelo Rezende, né? Sim. Que Deus o tenha ele em bom lugar hoje. E o Marcelo Rezende, ele sempre tocava naquele assunto, né? Rapaz, você vai ser um jogador mesmo na marra, né? Que seu pai tem uma... Seu pai vai realizar o sonho dele em você. Exatamente. E ali eu iniciei no futebol de salão, e do futebol de salão... Não vamos nem falar em que ano não, né? Não, porque isso aí, eu tô solteiro até hoje e eu falando isso aí dificulta mais ainda. Então aí eu iniciei no futebol de salão e os olheiros que tem de futebol de campo, né? Tinha um olheiro que era assistente na época do Seu Neca, que tinha uma escolinha tradicional no Rio de Janeiro, no Botafogo, e me levou para a escolinha do Seu Neca. Eu fui para lá e lá comecei no Dente de Leite, infantil, juvenil. Isso no futebol de salão. Não. Já era já no campo. No campo, no campo. Do salão, o olheiro, né? Sim. O Seu Neca era a escolinha do Botafogo. Entendi. Então ali você foi pro Botafogo? Fui pro Botafogo. Botafogo de futebol e regatas, no Rio de Janeiro. Sim. E aí, lá fui desenvolvendo assim, categoria por categoria, até chegar no profissional. E cheguei no profissional, só que no profissional não consegui ter uma oportunidade direta. Fiquei no elenco, era um reserva. Assim, eu lembro que o Botafogo teve uma época que ficou 52 partidas invictos e eu participei da maioria dos jogos na reserva. Na reserva. Quem era o goleiro titular? Nós tivemos o Zé Carlos, iniciou com o Endel, né? Sim. E é da minha época não, mas eu já vi falar. Nesse período o Zé Carlos se firmou e aí o Botafogo me
começou a me emprestar, e me emprestou para o Joinville, de Santa Catarina, fui para lá. No Joinville eu tive a oportunidade, fui campeão, e depois voltei e fui de novo emprestado para outras equipes e fui parar no Democrata de Governador Valadares. Sim. E lá, infelizmente, no jogo, eu tive a fratura no nariz, a fratura exposta, numa joelhada. Meu Deus. E é aí, comum isso, né, no futebol, né? às vezes é inevitável. E aí, é um futebol de contato. Exatamente. E houve um deslocamento de retina, e na época nós não tínhamos tantos recursos como hoje, né? Então aí eu fiquei com aquela preocupação que o médico havia... Primeiro ele queria quebrar o nariz para consertar, porque eu saí do campo direto para o hospital e já acordei no dia seguinte com uma armação de ferro dentro do nariz, fiquei com isso aqui tudo em carne viva, né? Porque você prende a armação com ferro. Sim. E aí eu falei, meu Deus do céu, quebrar o nariz de novo para ficar retinho? Ah, não vou fazer isso não. Só que a visão, ela me preocupava. E como eu já estava me formando também e achava que... Você fez curso na área... Eu fiz tanto educação física como administração de empresa. Sim, ok. Eu fiz as duas. E aí eu falei, quer saber do negócio? Eu vou tentar me encaixar dentro de como auxiliar técnico. Sim. Aí surgiu uma oportunidade... Aí começa a sua história como técnico de futebol. Porque aí surgiu uma oportunidade, na época o Colatina tinha... Colatina, cidade daqui, o Colatina, ele tinha uma diretoria que tinha... Teve bons times já. E tinha um diretor que era botafoguense apaixonado. Tinham dois. Tinha o Odilon Níquel, que era vascaíno, assim, sem tamanho, e tinha o Polchera, que era botafoguense. Ele foi no Rio para buscar alguns jogadores para reforçar o Colatina. E aí o Botafogo falou, teve um rapaz aqui que saiu, ele não estava querendo voltar a jogar não, mas se vocês quiserem, o contato dele é esse. Aí eu fui para a Colatina para jogar. E joguei 4 partidas, e todas as 4 assim, eu ficava de olho no tempo. Meu Deus, acaba logo o jogo, torcendo para ser substituído. E nisso, depois desses 4 jogos, o treinador que estava saiu. E aí o presidente foi e me convidou, falou, você não quer ficar até o final do campeonato como treinador, não? Já que você está nessa paranoia de inicia jogando, depois pede para ser substituído, intervalo de jogo, você fica agoniado. Aí acabou que nessa, o Colatina chegou às finais do campeonato, disputou a final do campeonato e aí foi vice-campeão. Terminado ali, eu voltei para o Rio. Eu vim para cá, mas para voltar para o Rio. Só fazer uma pergunta para você. Você acha que essa sua lesão provocada lá naquele jogo, ela, de alguma forma, ela causou algum trauma em você? Não. Eu acho... Hoje eu até entendo, né? Que tudo é um propósito de Deus, né? Aliás, só te interrompendo, a gente tem uma máxima aqui no Que Vida Vida, que só vive o propósito quem suporta o processo. Exatamente. Então eu acredito muito que isso foi um processo para você cumprir o propósito. Exatamente, é isso que eu te digo, a vida é uma caixinha de surpresa. Se você ficar com receio de viver a vida, você vai andar para trás, você não vai andar para frente, né? Aquilo que nós sempre conversamos no trabalho, você planeja, você vai em busca do sucesso. Sem planejamento, o fracasso é inevitável. Boa, isso mesmo. Então, o que eu entendo hoje é que isso foi o que um gatilho para você viver o propósito. Exatamente. E aí, terminado, voltei para o Rio, e aí a Desportiva me ligou. A Desportiva Ferroviária me ligou. Na época, a Desportiva Ferroviária estava... Era Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, uma potência. Uma potência. Eu só sinto muito que eu não sou torcedor do Desportiva, né? Eu sou Vitorinha, né? Então, assim, fala Vitorinha, você nunca treinou Vitorinha. Fala Vitorinha não, que hoje eu trabalho com o ex-presidente do Vitória, ele não gosta de falar de Vitorinha não, mas tá? ele é um indelicado, porque isso é uma maneira carinhosa de chamar eu também. Vitorinha, eu moro há 50 anos em Vitória. Assim, que é o segundo time, né? Segundo time. De todo mundo, né? Eu também trato assim. Não, é o primeiro time meu. Você concordou que era o segundo. Aí eu vim para a Desportiva e ele falou, você vai ficar na categoria de base e auxiliando o profissional. Falei, então ok. E você vê que a condição que a Desportiva tinha, trazer alguém de fora para dirigir uma categoria de base e sendo ao mesmo tempo auxiliar do treinador da equipe principal. Quem era o treinador, você lembra? Na época eu fui auxiliar do Swing, fui auxiliar do Zusa, fui auxiliar... Zusa eu me lembro. Fui auxiliar do Dudu,
Eu tenho até receio, assim, receio não, né? Eu tenho assim, ó, nossa mãe, eu fui auxiliar deles e hoje eles estão com Deus, né? Mas não chegou sua hora não, fica tranquilo. Todos eles fica tranquilo que não chegou a sua sua hora missão aqui e foram lá para o reino de Deus. Amém. Eu falei, rapaz, tomara que ele mexa só com os auxiliares técnicos, que me deixe um tempinho a mais. Mas foi fantástico, o aprendizado com o Zusa, com o swing, com o Dudu, sim, aí sabe? aconteceu uma virada de chave nessa perspectiva de você, como auxiliar técnico, se tornar um técnico de futebol. Mas eu tive que construir na base, tá? Eu fui campeão com juvenil, fui campeão com júnior, e na época o Dr. Ronaldo Faustini, que era o diretor de futebol, ele convidou para ser treinador das Olimpíadas da Vale do Rio Doce, Sim. que seria no ano em Vitória. Então seria importante, né? Sim. Ganhar. E ali nós tivemos êxito, conseguimos ser campeão, um negócio que nem eles acreditavam, porque você enfrenta o Rio Grande do Norte, Carajás, que são ex-jogadores profissionais, sim. o Rio de Janeiro, com ex-jogadores profissionais. E aqui eu tinha de profissional o Evandro, que jogou na própria desportiva e tudo, o Evandro, o Swing, que também, mas já estavam com a idade avançada e tudo. Evandro não, que ele se cuidava muito. E então, quer dizer, nós formamos um grupo ali, eu treinei esse grupo durante 2, 3 semanas. Você chegou a passar pelo Rio Branco? Passei, e aí nessa Olivale, que foi a chave, né, como se diz, virou a chave, que ninguém acreditava, um negócio aqui em Vitória, e o regulamento da competição era lá na ERT, os jogos eram na ERT, que é um campo menor, e você tinha 10 minutos, primeiro tempo, intervalo direto, e mais 10 do segundo. Se empatasse era pênalti. Eu falei, olha, nós não temos como sair para o jogo. Sim. Nós temos que realmente segurar o adversário, se desgasta, e no pênalti a gente está mais inteiro. E deu certo, e assim nós fomos campeões, foi uma festa na Vale, e ali foi já o ano seguinte, foi de fato a sua virada de chave. Já surgiu uma oportunidade para dirigir, o que você falou, o Vou Rio te fazer Branco. uma pergunta meio indiscreta, mas eu tenho certeza que os nossos telespectadores... Já estão acostumados contigo. Assim, você ganhou muito dinheiro como técnico e na sua vida no futebol? Olha, eu lembro que na época do Botafogo, o meu salário não era grande, porque na época do futebol, e eu estava no elenco que tinha Paulo César Caju, né? Sim. Tinha várias estrelas. Só estrela, né? Então, quer dizer, nós éramos uma suplência, nós éramos um suporte. Mas eu lembro que o que eu ganhava de gratificação era mais caro, era maior do que o salário. Então, Entendi. quer dizer, já era uma coisa boa. Entendi. E depois, quando eu saí para outros lugares, também foi bom. Mas, assim, o lugar que eu ganhei mais dinheiro mesmo, no futebol, foi em Manaus. Em Manaus, para mim, foi uma surpresa. Depois Mas nós vamos chegar lá em Manaus. Ah, tá. Nós vamos voltar para o Espírito Santo. Já antecipado. Nós vamos voltar para o Espírito Santo. Assim, nós estamos recebendo nesse programa, no programa desta semana, no Que Vida da Vida, o meu amigo Marcos Magalhães, um multicampeão, né, no futebol, como técnico, e que está contando para a gente um pouco do que ele viu da vida. É interessante que o Que Vida da Vida é um programa eclético, né? A gente tem a possibilidade de entrevistar aqui pessoas que, de fato, viveram uma experiência na fé, viveram uma experiência em várias áreas da vida, mas que se tornaram, de fato, vencedores. E se tornaram vencedores por quê? Porque só vive o propósito quem suporta o processo. E para viver o propósito, você tem que passar pelo processo, é inevitável. E o Marcos está contando para a gente aqui um pouco de como foi a sua carreira desde o início, quando o seu pai idealizava ser um jogador de futebol e que projetou nele, ainda adolescente, esse sonho e que ele acabou abraçando para ele esse sonho, passou por uma experiência de uma lesão e depois, cumprindo o propósito, cumprindo o processo, ele acaba se tornando um técnico de futebol. Ele vai falar para a gente, na volta do intervalo do nosso programa, como que se deu a sua caminhada como técnico vencedor de vários times. O futebol mexe com todo brasileiro, né? Como que ele se tornou um multicampeão no estado do Espírito Santo, fora do Espírito Santo, como técnico de futebol. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta ouvindo mais o meu amigo Marcos Magalhães.
Estamos de volta no programa O Que Vida Vida. E essa semana eu estou tendo a alegria, satisfação de receber aqui o meu amigo Marcos Magalhães, né? Marcos Magalhães viveu uma experiência fantástica no futebol e está contando para a gente o que ele viu da vida no futebol. Marquinhos, a gente parou você virando a chave, ganhando esse campeonato. Juniores, né? Não, Olivale. Univale, de funcionários da Vale do Rio de funcionários da Vale, e ali você sendo convidado para assumir o time profissional já da Vale? Perdão, da Desportiva? Não, eu continuei como auxiliar técnico, né? Tá, ok. Mas a bola está com você, então. Aí surgiu uma oportunidade do maior rival da Desportiva na época, o Rio Branco. Rio Branco. O Rio Branco estava ruim financeiramente e o presidente do Rio Branco, na época eu conhecia, me chamou e convidou. O presidente era o Djalma Sá. Espera aí, então você sai, você estava como auxiliar na Desportiva e você recebe um convite exatamente do rival do Rio Branco para ir ser técnico lá? Porque o Rio Branco tinha feito uma grande campanha no ano anterior, no Brasileiro, né? Um brasileiro que eles fizeram, que o Paulinho de Almeida veio do Rio, montou um timão lembro disso. Né? Com Mazolinha, me lembro disso. Fantástico. E aí foram bem no campeonato e conseguiram ir longe. E só que aquilo financeiramente quebrou o Rio Branco. Sim. Então o Djalma Sá de Oliveira Filho, que é o querido Djalminha, né? Ele assumiu no ano seguinte e não tinha recurso. Aí ele falou, tem que arrumar primeiro um treinador, e um treinador que conheça os jogadores daqui, que não tem como trazer jogador de fora. Sem caixa. E eu conhecia já o elenco, conhecia bastante o elenco do Rio Branco. Os rio-branquenses, eles são saudosistas. Fala uns 2, 3 nomes pra gente aí, dessa galera. Rapaz, o que mais se destacou, que eu acho, foi o Mauro Soares, né? Sim, me lembro. O Mauro Soares depois acabou indo para fora do país, acabou jogando na Desportiva. Então, eu acho assim, um nome... O que mais destacou foi o Mauro Soares. Mais se destacou foi ele. Então, aí ele me convidou e falou, olha, tem uma garotada lá que você conhece, nós vamos iniciar um estadual e eu não tenho como trazer ninguém de fora. E se você aceitar, eu posso te pagar X, não digo nem X, mas meio X. Mas vai ser uma oportunidade, o clube de mídia, se der certo, você vai em frente. Aí eu, na época, pensei, falei, não... É aquilo que eu te digo, né? Na vida você tem que encarar as coisas. Você tem que acreditar em você. Saber da sua força, da sua determinação e ir em busca de um ideal. Não espera cair do céu, não. Papai do céu, ele te dá a oportunidade. Agora você tem que realizar a coisa bem feita. Então eu assumi esse compromisso, fui, e naquele ano o Rio Branco chegou às finais do campeonato. Fui vice-campeão estadual, com elenco base de garotos. Tinha, de mais expressão, tinha o Suemar, um lateral que tinha vindo de fora, tinha jogado em São Paulo, no Santos, e se encaixou ali. O restante, e tinha o Sidney também, que depois se tornou meu auxiliar técnico, que veio do Rio, e não tinha quarto zagueiro canhoto, e o Sidney era uma referência nesse sentido. Aí ele veio, então, quer dizer, ali nós montamos uma equipe competitiva, de custo pequeno, e conseguimos chegar a isso. Isso abriu as foi um sucesso, né, para a realidade. Aí abriu as portas dentro do futebol capixaba, né? E ali veio passou depois a ser enxergado. Né? Aí veio o primeiro título depois com o Muniz Freire, uma final de campeonato entre Muniz Freire e Desportiva. Você treinando o Muniz Freire? Eu treinando o Muniz Freire. E engraçado que naquele ano eu comecei o campeonato na Desportiva, que deu o Rio Branco, eu voltei para a Desportiva já para assumir. Aí comecei o campeonato na Desportiva. Só que no término do primeiro, do turno para o retorno, a Desportiva achou que ela tinha que ganhar o turno e a gente estava montando um porque negócio... o campeonato era em turno e retorno, não me lembro. Estava montando para ganhar o campeonato. E a Desportiva estava bem para isso, mas a diretoria entendeu que foi uma precipitação, que não ganhou o turno, aí vai perder o retorno. Aí eu saí e acabei indo para o Muniz Freire, que era o time que eu havia vencido, né? E na realidade ninguém esperava de que uma cidade lá do interior, um time lá do interior, fosse fazer a campanha que fez. Fui para o Muniz Freire naquele ano chegou às finais do campeonato e só não disputou a decisão porque teve uma situação de
no campeonato, que tinha o campeão do turno, campeão do retorno, mas o time de maior pontuação era só do retorno ou do campeonato todo? Então, nisso... Eu acredito que teve uma virada de mesa? Aí eu nem entro nesse mérito que você acaba entrando em conflito com outras pessoas. Então, veio o ano seguinte, aí eu iniciei já no Muniz Freire. Aí fizemos aquilo que eu te falo, um planejamento, e o Muniz Freire chegou às finais do campeonato. Você atribui, deixa eu te interromper só um instantinho nessa questão aí, você atribui que essa experiência que você está passando para a gente, e você, em algumas vezes eu ouvi você usando a palavra planejamento. Você acredita, Marcos, que na vida como um todo, especificamente no futebol, mas na vida como um todo, alguém consegue chegar a algum lugar sem planejamento? De jeito nenhum. É aquilo que até no início eu coloquei aqui, e você até frisou. Se você não planejar, pode ter certeza que você está na antessala do fracasso. Você vai fracassar aquele objetivo final. Então você tem que ter realmente um planejamento, e que seja um planejamento sensato, com o pé no chão, equilibrado, dentro da realidade. Não adianta você fazer um planejamento cheio de ilusão, cheio de sonhos. Eu sou uma pessoa de fé, você sabe disso. E muito. Né? E assim, tem uma passagem bíblica que o Senhor Jesus ele diz o seguinte, que antes de qualquer projeto, a gente tem que sentar, projetar, ver quanto você vai gastar, e ele fala de uma passagem, que é uma parábola, dizendo assim que um homem começou a construir, e ele começou essa construção sem planejar. E o que acontece? Daqui a pouco, ele acabou o recurso, ele não tinha mais recurso para continuar aquela obra. Passavam as pessoas e diziam assim, olha, aquele cara ali ele não teve planejamento, porque ele começou a obra e ele parou e ele não teve, de fato, condição de terminar a sua obra. Então, assim, isso aponta para exatamente o que você está dizendo. É preciso que a gente, de fato, tenha planejamento para tocar a nossa vida. Exatamente. Que seja. Mas aí continua, no Muniz Freire você planejou. Aí no Muniz Freire eu planejei, executamos, chegamos às finais de campeonato contra a própria Desportiva. E nisso, na decisão com a Desportiva, a cidade de Muniz Freire ficou vazia no domingo da final. Essa final eu tenho gravado, até que a Bandeirantes ela gravou na época essa final, né? O Ferreira Neto, Paulo Sérgio, fizeram um trabalho extraordinário nessa final do campeonato. Eu tenho a gravação dessa final. Foram 22 mil pessoas dentro do Engenheiro Araripe numa final de campeonato estadual. Hoje em dia, a final de campeonato estadual não reúne 5 mil pessoas. Então, quer dizer, histórico foi isso, um momento espetacular. Foi histórico. E após essa final, no ano seguinte, eu não continuei no Muniz Freire, fui para o comercial de Muqui, que estava subindo, e o comercial de Muqui, no primeiro ano, já chegou às finais do campeonato, foi vice-campeão. Aí, depois, fui para o Linhares, no Linhares foram uma sequência de 3 anos, campeão, vice-campeão, então, quer dizer, e aí começou a desenrolar campeonatos que a gente sempre... Mas teve um momento que me parece que, assim, eu te conheço, a gente já conversou sobre isso, que outras portas se abriram, né? Especificamente para além do Espírito Santo. As fronteiras do Espírito Santo foram rompidas. E eu lembro que eu estava na Desportiva, na pré-temporada, e o supervisor do Nacional de Manaus havia trabalhado comigo, me conhecia. E até nesse momento eu já tinha feito algumas Copas do Brasil, né? Então, quer dizer, e o pessoal acompanha muito Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, o cara que vai antes do jogo, ele dá o histórico do treinador. Esse treinador jogou em tal lugar, foi treinador de tais times, venceu tais campeonatos. E eu lembro que o presidente do Nacional, na época, de Manaus, era botafoguense, doente. Hoje em dia, ele hoje em dia é senador, se eu não me engano, Omar Aziz. Omar Aziz, senador da ele República. Já foi governador. Sim. E eu lembro que na época... É Omar Aziz. Omar Aziz. Na época ele tinha eleição em Manaus, para a prefeitura, né? E ele tinha que vencer essa eleição, né? Ele estava iniciando a carreira política dele. Ele precisava, ele é amazonino na época. Amazonino Mendes. Ele era uma indicação do amazonino. O amazonino sempre cuidou do Omar. Aí ele pediu para esse supervisor, falou, vem cá, você conhece esse treinador? Cara, o cara é botafoguense, dá sorte, eu quero esse cara aqui.
Rapaz, Você estava no Espírito Santo? Tava na pré-temporada, lá em Domingo Martins, com a Desportiva. Ele ligou e aí falou para mim, ó, não importa que você está vinculado aí não, quanto é que o clube quer para te liberar? Eu falei, rapaz, eu saiba, nunca pediram dinheiro para liberar um treinador. Mas aí eu conversei com a diretoria, na época, né, a diretoria da Desportiva foi e estipulou um valor. Na época já era flanel, né? Sim. Aí eles estipularam um valor, eu passei para o supervisor lá, o supervisor conversou com o Mazis e falou, tá pago. Tá pago. Pode pegar o Quando avião. ele vinha. Pode pegar o avião. Eu falei, não, mas espera aí, ele está pagando o clube. E para mim? Não, vê o que você quer. Eu para me deslocar para aí, aí eu já falei, pô, tá pagando o clube? Vou pedir também um negócio que compense, né? Compense. E a gente tinha a visão de que é Manaus, é lá na tribo de índio, não sei o que, sabe? E não é. Sim. Uma visão Sabe, preconceituosa, né? Uma cidade maravilhosa, espetacular, assim, sabe? assim. Eu conheci Parintins, onde tem a terra dos bois, né? Né? O Garantido Caprichoso. Garantido Caprichoso. Você é caprichoso, né? Tá de vermelho aí, você é caprichoso. Eu sou caprichoso eu já sou mesmo, azul, mas no vestido. Não, você é garantido. Garantido é o vermelho, né? O caprichoso é o azul. Eu não entendo da história do boi garantido e caprichoso. Caprichoso, não. Eu sou leão. Eu sou leão da tribo de Judá. Aí eu sei que eu fiz uma proposta, né? Eu pedi para me deslocar, para ir, precisaria receber tanto, que a gente tem um hábito de ter luvas, né? Sim. Então, um hábito das luvas, um salário que representa muito mais do que aqui, e o supervisor falou, ele falou para você vir, vai emitir a passagem, está tudo fechado. resolvido. Por Passou isso que eu quanto tempo lá? Lá eu fui campeão com o Nacional. Nessa ida sua, Nessa você já foi ida campeão? Fui campeão. Tinha algum jogador de destaque lá que a gente lembra dele? Rapaz, que eu conhecesse daqui. Já daqui não, tanto que eu levei daqui não, 3... eu digo conhecido em nível nacional. Não, eu levei 3 jogadores daqui. Né? Sempre que, quando as portas se abriram para fora daqui, eu falei, nada melhor do que uma oportunidade para estar ajudando a quem ralou junto aqui. E aí, levava e nunca ganhei, você pode perguntar a qualquer jogador, nunca ganhei R$1 de nenhum jogador por indicação, por levar. Para mim era importante que ele me ajudasse a conquistar novos títulos. E aí em Manaus eu levei 3 jogadores, o Rogério Tatu, que era um lateral esquerdo do Linhares, levei o Leco, que era um meio atacante também, sensacional, hoje em dia mora na Serra, e levei o Aguinaldo, que é dali de São Torquato, que havia jogado na Desportiva, e os 3 foram um sucesso lá em Manaus também. Eu imagino. Ganharam tão bem quanto eu ganhei. Marcos, então foi o lugar que eu mais ganhei. Deixa eu te fazer uma pergunta. É assim, o futebol brasileiro tem futebol no sangue, né? Nós somos uma nação pentacampeã mundial, né? Já ganhamos títulos internacionais. Futebol é de fato uma porta de muita oportunidade. A gente vê aí, o exemplo é agora Vini Júnior, né? Saiu lá da periferia, se tornaram o maior jogador do mundo, né? Eu acredito que assim, é de fato uma oportunidade de inclusive esses meninos ressignificarem as suas vidas. O futebol, você entende o futebol como essa oportunidade para que essas crianças que vivem numa relação de periferia ressignificar a sua vida? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é um exemplo para toda a periferia. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui, o nosso tempo ele estourou, né? E é muito assunto, Marcos. Mas se eu fosse você, eu não ficava de fora. Vinha na semana que vem, que a gente vai continuar falando, fazendo essa resenha aqui do futebol. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Então semana que vem eu te aguardo.